Olá pessoal, vamos ver se eu consigo gravar o vídeo aqui nesse local. Eu estive numa outra área verde, mas cheguei lá, estava muito cheio de gente. Aqui tem uma escola perto, 2 obras. E vamos ver então. Sou o Vídeo Simples, seja bem-vindo ao vídeo ao canal. No último vídeo, na última live que eu fiz, eu falei sobre as minhas terapias. E eu falei principalmente sobre a terapia que eu fiz de regressão de idade. Acho que o pessoal gostou muito, comentaram. Eu resolvi fazer um vídeo só sobre isso, que eu acho que é importante, é interessante ajudar você. Então, se você gosta desse tema de comportamento, problemas emocionais, depressão, ansiedade, autismo, seja bem-vindo ao canal, fique por aqui, se inscreva. Eu estou tentando livrar meu pé aqui de um galho que enroscou. Eu sou técnico eletrônico, não sou terapeuta, mas sou uma pessoa que eu sempre tive problemas e eu entrei para a eletrônica porque eu gostava muito de estudar o cérebro. Achava legal estudar o cérebro, né? O cérebro fazia um monte de coisa sem engrenagem nenhuma. Eu comparava eletrônica e mecânica e via que isso era muito parecido. Muito tempo depois, então, eu acabei começando a estudar psicologia, autoajuda, essas coisas tudo. Sou um autodidata, né? Não tenho nível superior, por causa dos problemas emocionais que eu tive. Eu adorei o tema e gostei. Então, através de um livro, eu descobri as clínicas Mente Sana, fundadas pelo Frei Albino Arezzi. Eram 12 clínicos na época, isso foi lá em 1980, alguma coisa, 88 talvez que eu descobri isso. Em 1990, por aí, eu fui para Porto Alegre. Em Porto Alegre tinha uma clínica, a matriz era em São Paulo, e eu consegui acessar essa clínica, fui lá tratar. Alguns terapeutas eram meio místicos, não, tinha um psicólogo lá que não acreditava, e o terapeuta que eu peguei, ele usava o pêndulo e ele usava terapia de regressão de idade, não de vida passada, porque é uma clínica católica, então eles não acreditavam na reencarnação. Eu também não. Então, na época, depois eu até fiz um curso para usar o pêndulo, e eu entendi depois que não fazia sentido, isso realmente não funcionava, era uma bobagem. Mas a terapia foi muito bom. Então ele consistia o seguinte, eu deitava numa maca, ele me induzia um relaxamento, e ele usava alguns truques para voltar no tempo. A primeira consulta ele pediu para que eu visualizasse uma escada. Então eu visualizei 4 degraus. Então ele disse, então tá bom. Ele perguntou se tinha corrimão. Eu disse, não tinha, não fazia muito sentido também. Então nós voltamos no tempo e ele disse assim, te imagina com 4 anos. Aí voltei no tempo e disse, onde você está? Aí eu lembrei que eu estava numa casa brincando no chão e o meu pai estava do lado fazendo um concerto. Ele, na época, tinha feito um curso de uma rádio, essas coisas, e naquela época, na região, pelo menos onde eu morava, não existia televisão. Então ele arrumava de tudo, rádio, relógio, máquina de costura, qualquer coisa que surgisse ele arrumava. E era um dia chuvoso, estávamos eu e ele, era longe de casa, no interior, assim, interior, lavoura, não tinha casa em volta, e de repente, quando eu olhei em volta, meu pai tinha sumido. E eu comecei a chorar, e eles tentaram me entreter, e me mostraram a rua, estava chovendo, na rua não, o pátio, e de repente disseram que meu pai tinha dado uma saída que ele já retornava. E logo ele retornou, então ele me acalmou, e quando eu comecei a refletir sobre isso, vi que meu pai não teve culpa. Na verdade ele era para olhar um equipamento que estava ali, numa outra residência perto ali, como estava chovendo e como estava distraído no chão brincando, ele não quis, no caso, me levar, disse, ele vai ficar brincando ali, não vai perceber que eu saí. E infelizmente eu percebi. Só que depois, refletindo sobre essa passagem, eu entendi que quando eu tinha um problema, rapidamente eu me desesperava, me descontrolava, porque parece que eu me sentia sozinho, abandonado. Ali comecei a refletir, a entender que eu podia resolver o problema sozinho, ou então que a ajuda não tardaria a chegar, como foi no caso do meu pai, realmente ele logo retornou. Então ali comecei a meditar sobre isso e comecei a me sentir melhor, comecei a me sentir mais seguro. Inclusive quando eu terminei o tratamento, foram 8 sessões, o terapeuta disse que normalmente os efeitos não eram a curto prazo, eram médio prazo, talvez não longo, mas médio, não imediato. Porque realmente a impressão que eu tinha saído de lá do jeito mesmo que eu cheguei. Só que eu me senti mais motivado, estava bem mais motivado depois do tratamento. Então eu realmente saí e entendi isso, né? Depois, nessa metade do tratamento, ele pediu que eu visualizasse novamente uma escada. Então eu visualizei uma escada de 15 degraus. Então ele perguntou se tinha corrimão, e eu disse não, que não tinha. Então ele já era um pouco estranho, né? Então ele disse, te imagina com 15 anos. Então eu me imaginei com 15 anos ali, eu tive um problema com a minha mãe, que me abandonado. E
Depois, no último tratamento, na última consulta, ele pediu que novamente visualizasse uma escada. Então eu disse que tinha 29 degraus. Então ele perguntou se tinha corrimão, mais uma vez falei que não. Então ele disse, te imagina com 29 anos, eu estava com 30 na época. Então eu me imaginei a situação que eu estava ali. Eu tinha sido promovido a chefe, departamento técnico, eu não queria muita coisa, eu estava aquele conflito, eu tinha que aceitar, porque eu era um funcionário mais antigo, de confiança. Eu tinha perguntado para um professor, na época eu estava estudando eletrônica, e sim, você tem que aceitar que hoje em dia as empresas não querem apenas um técnico que vá fazer conserto, eles querem que administre, que comanda o setor. E eu era auxiliar engenheiro, então eu era cara importante, então eu aceitei, e eu estava naquele conflito. Depois, então, eu ficava assim a metade da consulta, talvez deitado ali, e ele me conduzindo pelo meu passado. Então ele conversava, eu falava onde é que eu estou, o que está acontecendo, e ele ia conduzindo a situação, tentando consertar aquilo. Então depois eu sentava na frente dele, ele ia para a mesa dele, eu sentava na frente dele, e ele dava mais algumas explicações. E aí na última consulta ele me explicou que a escada era a minha vida, os degraus era para a idade onde eu tinha que voltar. Então foram 4, 15 e 29. Ele disse que se eu tivesse dito, por exemplo, 30, 35 degraus, como eu tinha 30, 35 podia dizer, né, 30 eu tinha, né, eu estava falando uma idade maior do que eu tinha, né. Ele disse assim que isso significava que eu estava muito preocupado com o meu futuro, que eu estava me projetando muito para o futuro, e isso também teria que ser trabalhado. Como eu falei 29, eu tinha 30 anos, então eu estava realmente preocupado ali com o presente. Então ele explicou que o corrimão direito era a mãe e esquerdo era o pai. Como no meu caso eles nunca apareceram, então isso significa que emocionalmente eu fui criado sem pai, sem mãe, sem aquele apoio. E é verdade, meu pai era um cara extremamente ausente, eu não lembro assim de ter conversado realmente com ele. Então, pouquíssimas vezes talvez, fiquei na companhia dele, mas não conversei. A mãe era uma pessoa muito autoritária, nunca me apoiou em nada, me rejeitou, me criou meio sob tortura, bastante sob tortura, por isso fiquei muito traumatizado, por isso que eu queria diminuir isso de pânico, uma série de coisas, inseguranças. Então, ele disse assim que alguns pacientes chegavam lá, faltava um dos corrimão, e na medida, no decorrer do tratamento, eles iam apareciam. No meu caso, não apareceu nenhum. Então, que realmente toda a minha personalidade, minha vida tinha sido formado como se eu fosse órfão. Realmente sem a presença de nenhum dos dois, no sentido emocional. A minha mãe depois se separou do meu pai, quando eu tinha acho que uns 7 anos, e ela cuidou da gente assim, no sentido material. A gente trabalhava desde pequeno, todo mundo trabalhava, sou eu e 4 irmãs, eu sou do meio, mas ela pegava o dinheiro, ela administrava, ela comprava as coisas, ela alugava a casa, então ela cuidava no sentido material, mas emocional, apoio, não, isso nunca tive um carinho assim, um abraço. Eu, por exemplo, eu era a pessoa que sempre me preocupava com a minha mãe, e depois, quando era mais velha, eu sempre queria que um dia ela chegasse para mim, você é o único que se preocupa comigo, ou me agradecesse. Quando ela ficava doente, mesmo, não é que nem sabia, iam para festa, para o bar, iam trabalhar, e eu ficava preocupado, levava para o médico, eu dava essa assistência, né? Mas ela nunca reconheceu. Isso foi uma coisa assim que me machucou muito, que me magoou muito, né? E hoje eu entendo conscientemente que isso é uma bobagem, eu não preciso mais pensar nisso, mas inconscientemente isso ainda incomoda, mesmo que eu não queira que isso me incomoda, mas incomoda. Então eu queria fazer esse vídeo mais específico sobre isso, porque como você olha para uma live, acho que 40 e poucos minutos, de repente você não vai se sentir encorajado a assistir. No começo eu também tive problemas, o microfone deu ronco, daí tirei, fui fazendo teste, resolvi gravar esse vídeo para te dar uma explicação melhor. Então, se você quiser conversar sobre isso, bota nos comentários, a gente pode fazer uma outra live, a gente pode fazer outros vídeos, e a minha ideia aqui no canal é ajudar, não ocupar a função do terapeuta, mas preparar você para você buscar ajuda, você buscar um terapeuta, né? Então essa é a ideia do vídeo, essa é a ideia do canal, é desenvolver raciocínios, ideias, pensamentos sobre problemas emocionais. Inclusive, eu estou escrevendo um livro, porque como eu sou autista, e como eu estou passando um momento assim, bastante difícil, que eu preciso tomar umas decisões, preciso mudar minha vida, isso está muito complicado, eu peço ajuda, as pessoas não entendem, então eu tenho que trabalhar a minha mente para eu lá resolver o problema, para que eu consiga realmente prosperar, porque se eu vou ficar só esperando pelos outros, meu problema nunca vai ser resolvido. E então eu resolvi escrever um livro sobre isso, escrevendo cada problema que eu tenho, não só do autismo, mas dos traumas, fobias e coisas normais, e depois eu pretendo entregar esse livro, quando estiver pronto, para uma psicóloga, para ela ler cada texto e comentar ele e dar a versão dela. Então, mas eu já estou fazendo isso aqui no canal, ajudando, falando dos meus problemas, das minhas terapias. Depois eu fiz uma terapia com uma psicóloga no SUS, depois fiz uma terapia em grupo,
A primeira terapia que ela era só uma conversa mais sofisticada com alguém mais culto, só isso, não me ajudou em nada. Mas a terapia em grupo até me ajudou, porque eu convivi com outras pessoas que tinham problemas, e naquela até eu falei uma coisa na terapia que o pessoal achou engraçado, que eu disse que eu percebi que todos ali presentes, eu era o único problema, meu problema era na minha cabeça mesmo, né? Eu não tinha outros problemas. Por exemplo, eu me dava bem com a minha filha, me dava bem com minha ex-mulher, e eu vi que todas as outras pessoas ali eram todas mulheres, só eu que era homem, né? E todas elas tinham problema, além dos problemas normais delas, dos emocionais, uns tinham problema com o filho, outros com o marido, tinha uma que tinha problema com a filha, tinha problema com o marido, então eles tinham muito mais problemas do que ali na cabeça deles. Eu não, se minha cabeça estivesse em ordem, todos os meus problemas estariam resolvidos. Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado, que você tenha gostado. Qualquer coisa compartilhe, ele traga mais pessoas para esse canal. De repente tem gente que precisa, né, de assistir esse vídeo, precisa ver esse conteúdo, para de repente ela buscar ajuda para ela entender como que as coisas funcionam. Essa clínica eu acredito que não existe mais, que naquela época, em 1993, por aí, quando eu fui me consultar, ela já estava em decadência, as clínicas já estavam meio... que o mundo tinha mudado e a clínica eles ficaram meio parados no tempo. O Frei já tinha falecido, acho que há 5 anos, então inclusive faltava aquele apoio moral e o pessoal estava meio desanimado, né? Então acho que já tinha vindo outras terapias, eles estavam ainda ali, mas para mim foi muito bom, me ajudou muito, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e foi particular. Um dia minha filha disse que ela nunca fez uma terapia decente, digo, porque você fez tudo pelo SUS. Eu fiz 2 coisas particulares, o curso de eletrônica, foi no colégio particular, e essa terapia. Então acho assim que infelizmente, quando a gente quer alguma coisa que funcione, que seja bom mesmo, tem que ser particular. Então, se você não tem recursos hoje, economize um pouquinho, junte dinheiro, faz um esforço e se você realmente tem um problema, procure uma terapia particular. Isso não é garantia de sucesso, porque existem muitos terapeutas ruins, existem muitos profissionais ruins em todas as áreas. Eu venho da área eletrônica, tinha muito profissional ruim na área eletrônica, tinha um que outro que era bom, isso é em todos os ramos, é no médico, na psicologia, eletricistas, engenheiros, em todas as áreas, não é só a área psicológica. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado, espero que realmente de coração que tenha lhe ajudado. Gratidão.